Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui com a nossa série A Verdade em 7 Minutos. A pergunta de hoje é: os sacrifícios oferecidos aos ídolos são reais? Eles existem? Amém? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, estamos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado mais uma vez, ó Deus, por ter enviado o Seu Filho Jesus e por ter, ó Deus, nos alcançado. Agradecemos por tudo, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bom, a pergunta é: sacrifício aos ídolos, eles existem? Como eles funcionam? É coisa nova? Vamos lá? Para nós começarmos, eu quero ler um texto, em 1 Coríntios capítulo 10, do versículo de número 16 a seguir, que diz assim: porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrifica aos demônios e não a Deus. Até aqui. O que é que Paulo está tratando aqui? Paulo está tratando sobre um problema, algo que estava ocorrendo na igreja de Corinto, sobre essa questão das coisas que eram entregues e sacrificadas, oferecidas aos ídolos. Ídolos eram divindades que eram espalhadas pelaquela região da Caia, que era assim uma região farta, farta de divindades. E havia assim uma discussão. Esses sacrifícios, essas coisas que são oferecidas, o cristão deve participar, não deve participar, deve comer, não deve comer, e Paulo vai e dá o seu veredito. Mas o tema que eu quero tratar não é esse. O que eu quero falar aqui é que esses sacrifícios que eram entregues a ídolos ou divindades conhecidas naquela cultura, o que Paulo fala é que esses sacrifícios, essas ofertas, na realidade, eram entregues a entidades espirituais que estavam por trás desses ídolos, que se apresentavam como esses ídolos, que eram espécies de divindades, e que, na verdade, esses ídolos, essas divindades, nada mais eram de que demônios. Demônios que estavam ali presentes na figura dessas divindades, enganando a população. E as pessoas ofereciam esses sacrifícios porque pensavam elas que teriam vantagens através desses sacrifícios. E a ideia central do sacrifício é que, uma vez que você oferece um sacrifício a uma divindade, e aqui entendemos que são entidades demoníacas, esse sacrifício requeria daquela entidade uma resposta que levava a pessoa a ter alguma espécie de vantagem dessa entidade ou desse demônio que estava recebendo os sacrifícios. E isso é entendido por quê, gente? Porque quando Adão peca, logo após o pecado de Adão, há um afastamento entre Deus e os homens. E Deus permite, e até aqui a questão é prefigurar o sacrifício verdadeiro e genuíno, o perfeito sacrifício. Deus dá aos homens sacrifícios pelos quais os homens, ele alcança Deus. E Deus, por sua vez, responde aos sacrifícios que eram prestados diretamente a ele. Israel tinha sacrifícios, ofertas que eram oferecidas a Deus, libações que eram ofertas de líquidos, oblações que eram ofertas de alimento, e tinha um holocausto e oferta de sangue. Então, essas ofertas, elas alcançavam o favor de Deus. Isso por quê? Porque isto, na verdade, estava prefigurando, apontando para o sacrifício verdadeiro de Cristo. Mas o certo é que, naquele momento, era necessário esse tipo de sacrifício, e esse sacrifício conduzia as orações, as petições, os desejos das pessoas, do ofertante, a Deus. Agora, onde estava Deus? Deus estava no reino espiritual. Então, entendemos aqui, de forma lógica, que os sacrifícios, eles acessavam o reino espiritual, que por sua vez, movendo o reino espiritual,
estaria vantagem no mundo físico. Ou qualquer tipo de vantagem, ou referia-se a necessidades. Então o que é que acontece? Satanás, ele se aproveita desse tipo de lei estabelecida por Deus, porque existem leis que regem o mundo espiritual, existem leis que regem o mundo físico, existem leis que regem a relação entre esses dois mundos, o mundo espiritual em cima e o mundo físico. Então Satanás se aproveitando dessas leis que ela estava entre o mundo físico e o mundo espiritual e conduz pessoas a fazer ofertas, oferendas, sacrifícios, para que no mundo espiritual, aproveitando-se dessa lei que rege esses dois mundos, essas entidades pudessem acessar, de certa forma, por algum meio, o mundo físico, o nosso mundo, e trazer vantagens para os seus ofertantes. Então, na verdade, essa prática ela é antiga. Interessante que esse livro aqui, Instituições de Israel, de Roland de Vaux, que é um livro excelente, ele fala sobre os sacrifícios que já existiam antes mesmo de Israel se tornar uma nação. Ele fala sobre sacrifícios de origem que veio da origem da antiga Mesopotâmia, aqui na página 471, e ele fala também dos sacrifícios cananeus. E ele relata que eram sacrifícios muito similares aos sacrifícios de Israel. Ele fala sobre libações, ele fala sobre sacrifício de sangue, coisas que já existiam antes de Israel. E é fato, por exemplo, Abraão, ele sacrifica muito antes. Aliás, o Abel já estava lá sacrificando. O Caim e o Abel já estavam prestando, entregando ofertas a Deus. Então, gente, existe, ele é real. Esses sacrifícios foram sacrifícios que Deus estabeleceu, nosso Deus estabeleceu, como um elemento que conduzia o homem ao reino espiritual e, infelizmente, os homens, como sempre, ele usou a sua liberdade de forma errada e, como sempre deturba aquilo que Deus estabelece. E esses sacrifícios existem, eles movem o mundo espiritual de certa forma e temos que estar atentos, sempre orando, pedindo a Deus para quebrar, para que Deus possa antecipar, de certa forma, vamos chamar assim, a ação desses sacrifícios que são entregues a essas entidades para que elas possam agir neste mundo, trazendo vantagens, desvantagens, destruindo vidas, casamentos e coisas do tipo. Então, não brinque que a coisa é séria, existem e os demônios estão aí recebendo e operando em função desses elementos. Amém? Que Deus continue abençoando e que nós continuamos vigiando.